Alô para você ligado na Rádio Futebol Clube, você que é apaixonado por esportes. Está no ar o Upgrade com os destaques do futebol internacional. Aqui você vai ouvir o técnico da França falando sobre Ben Yedder. O técnico da Espanha dizendo quem serão os seus principais adversários na Copa. Guardiola, Mourinho e muito mais. Fique ligado. E você vem com a gente pelas redes sociais através do @Rádio Futebol C, @Rádio Futebol C, no Twitter, no Facebook, no Instagram. Você também tem o nosso WhatsApp, 11 é a operadora, 961716322, 961716322. Grande abraço a você que nos acompanha pelo TuneIn. Realmente a galera se ligando na Rádio Futebol Clube pelo TuneIn e a partir de agora está no ar o Upgrade comigo hoje, Maurício Rossi. Tudo bem, Maurício? Boa noite. Tudo bem, Carlos Lima, boa noite a você, boa noite também ao nosso ouvinte, né, o apaixonado por esportes como a gente, Lima. Muito bem, hoje muita coisa acontecendo, né? Por exemplo, o técnico da França, né, nas últimas horas, conversando com a imprensa francesa, né, o Didier Deschamps, que aliás foi o grande capitão da conquista de 98, triste para nós brasileiros, né, Maurício Rossi? Aqueles 3-0 doídos em Saint-Denis, lá estava eu acompanhando em loco. Zidane destruindo o Brasil, né? Ao meu lado, Luiz Carlos Quartarolo também, incrédulo com tudo aquilo que estava vendo. E o Didier Deschamps era o capitão daquele time. Hoje é o técnico da França, né? A França, como a exemplo de outras seleções, serão dias, né, de amistosos, né? Os próximos dias, da mesma forma que o Brasil vai enfrentar a Rússia e a Alemanha, a França vai enfrentar a Colômbia em casa no dia 23, e a própria Rússia, que o Brasil vai enfrentar no dia 23, será adversária da Rússia, será adversária da França no dia 27 em São Petersburgo, né? E ele, na convocação que fez, ele chamou pela primeira vez, né, o Ben Yedder, que foi o destaque do Sevilha na vitória e na eliminação do Manchester United. Ele entrou, em pouco tempo marcou 2 gols, quase fez o terceiro, né, e realmente encantou. E ele já vinha jogando bem com a camisa do Sevilha, mas foi nesse jogo que realmente ele acabou selando de vez, né? Eu imagino a sua convocação para a seleção francesa. Vamos ouvir só um pouquinho do que o Deschamps falou sobre o Ben Yedder. Voilà, il est dans un profil différent, plus dans la mobilité, la vivacité, mais il est extrêmement efficace. Ele disse que é um jogador que faz a diferença, tem muita mobilidade, muita vivacidade e é extremamente eficaz. Se ele comprovar tudo isso com a camisa da seleção, coitado dos adversários da França na Copa do Mundo, hein, Maurício Rossi? Ah, certeza, Lima, grande jogador, e o Deschamps tem total confiança nele, né? E não só nele, em outros jogadores, é um treinador com muita experiência também, que recupera jogadores. Ele está preocupado também, Lima, com a situação do Pogba, né? Porque ficou fora dos últimos jogos no Manchester United, o Mourinho com aquele jeitão dele deixou o jogador fora e agora ele vai tentar conversar com ele, porque ele não tá, o Deschamps já falou que o Pogba não deve estar gostando nada dessa condição de ficar fora do time do Manchester, né? Porque é um outro grande jogador. E você sabe, jogar com o Mourinho às vezes deve ser meio complicado, né? Mas falando ainda sobre o Yedder, um grande jogador, e a aposta dele está certíssima nesse momento. É um jogador que eu quero ver no jogo contra a Rússia. Ah, sem dúvida nenhuma. E olha, contra a Colômbia, né? Contra a Colômbia. A seleção francesa, algumas pessoas falam da seleção francesa, evidente, e eu acho que ela é uma candidata, viu? Não podemos apontá-la como grande favorita, né? Evidentemente,
para conquistar a Copa do Mundo. Mas é um time muito bem armado, tem jogadores interessantes. O Griezmann está numa fase espetacular, né, no Atlético de Madrid. Então, olho na seleção francesa, hein? Porque realmente é uma seleção que, quietinha ali, ela pode fazer estragos, vamos dizer assim, né? Contra os adversários na Copa do Mundo. E tomara que o Brasil não cruze com a França, porque é impressionante, né? A França pode estar lá embaixo. Aí quando joga com o Brasil, eu me lembro em 86, né? O Brasil veio de uma primeira fase maravilhosa, ganhou os 3 jogos, marcou 9 gols, não tomou nenhum. Aí pegou a França, que estava lá meia boca, um time que não passava confiança para a torcida francesa. O Brasil saiu na frente, um golaço do Careca, né? E aí o Platini foi lá numa falha da zaga brasileira, empatou 1-1. Foi o único gol que o Brasil tomou na Copa, né? Evidentemente com bola rolando, porque depois o jogo ficou 1-1, prorrogação e nos pênaltis todo mundo sabe o que aconteceu, né? A França acabou eliminando o Brasil, teve aquele pênalti que a bola bateu na trave, nas costas do Carlos e entrou, enfim, foi aquele dia que deu tudo errado. Aí depois a França foi campeã em cima do Brasil em 98, né, jogando em casa. Em 2006 eliminou o Brasil de novo, né, com aquele gol do Thierry Henry. Né? Então o Brasil só ganhou da França lá em 58, tal, na primeira conquista brasileira de Copa do Mundo. E além disso, pouca gente se lembra, mas nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, a final foi Brasil e França. O Brasil era representado pelo time do Internacional naquela ocasião, né? Por uma questão ali que não dava para juntar os jogadores, aquela coisa toda. Então o Internacional foi representar o futebol brasileiro. E adivinha para quem o Brasil perdeu? Para a França. Então, é um negócio impressionante a freguesia da seleção brasileira contra a França. Tomara que isso acabe. E se for esse ano, melhor ainda, né, Maurício Rossi? Eu acho, eu gosto de ver jogo bom, Lima. Brasil e França é sempre gostoso de ver também. A França também já sofreu com o Brasil em alguns jogos, né? Mas lógico que fica essa marca, né? A gente lembra de 86, os mais novos não se lembra, mas a gente naquela época já sofreu muito com a França. Depois veio 98, que nem você falou. Você estava lá na França, para você até mais marcado, né, Lima? Mas vamos ver aí. Se o Brasil jogar esse ano com a França, eu acho que dá Brasil. Mas eu vou dizer uma coisa, viu, Maurício? Eu até falei uma vez aqui, eu não lembro exatamente em qual programa, mas porque assim, foi um jogo em que eu estava cobrindo a França, só que durante o jogo, você sabe como é que é, né, o rádio e tal, Copa do Mundo, o repórter de rádio não pode ficar no campo, aquela coisa toda, você tem que ficar na chamada posição de comentarista, que é ao lado do narrador, então só ficou quem estava cobrindo a seleção brasileira, então eu durante o jogo, eu fiquei literalmente assistindo o jogo, né, eu não estava trabalhando durante o jogo, eu trabalhei no antes e no depois, né? E aí o que aconteceu? E o Quartarolo estava comigo, o Quartarolo na época trabalhava na Jovem Pan e eu trabalhava na Rádio Globo. Quando tocou o hino da França, aquele estádio quase que inteiro, porque, sei lá, no universo de 90 mil pessoas, haviam ali, sei lá, 10 mil brasileiros, e tantos outros 80 mil eram franceses. Aí quando aquele estádio inteiro começou, né, Les Enfants de la Patrie, eu olhei para o Quartarolo e falei, meu amigo, dançamos, porque foi uma energia contagiante, né, o que a torcida da França fez naquele dia, e aí em campo, Zidane deitou e rolou e o Brasil tomou de 3-0 e poderia ter sido mais, né, infelizmente foi um passeio da seleção francesa inesquecível para eles, por motivo de alegria, e para nós, por motivo de tristeza. Bom, a gente já disse aqui... Você falou, só para completar, aquele jogo de Brasil e França em 84, na Olimpíada, né? Eu lembro muito bem que tinha o Gilmar, como você falou do Internacional, tinha o Gilmar, tinha o lateral Luiz Carlos Vinck, Mauro Galvão... E o técnico era o Jair Pisserni. Do Unga, né? né? E o técnico era o Jair Pisserni, técnico daquela seleção na oportunidade. Outra seleção que vai ter aí, a gente falou da França, né? Que pega a Colômbia e a Rússia. Uma outra seleção que vai ter adversários poderosos pela frente é a Espanha, né? Ela vai fazer 2 amistosos realmente de arrepiar, né?
primeiro contra a Alemanha e depois contra a Argentina. Né? Então serão realmente 2 jogos muito aguardados, né, pela torcida espanhola. O jogo contra a Alemanha será em Düsseldorf, portanto a Espanha jogando fora, e o jogo contra a Argentina vai ser em Madrid, né? Então ela vai jogar como a mandante, né? Então 2 adversários que são sempre fortes e sempre candidatos a conquistar títulos. E por se falar em candidatos a títulos, o Vicente Del Bosque disse quem são as equipes que mais preocupam, né, a seleção da Espanha no que diz respeito à Copa do Mundo. Sí, se circunscribe a América, Brasil y Argentina, aunque tampoco ya América no solo son Brasil y Argentina, son más, pero Argentina no ha hecho una fase de clasificación buena, pero tiene a Messi. Y Brasil sabemos cómo compite y el talento que tiene. Y luego Europa es donde se concentra, pues yo confío, creo que España y Alemania son las 2 potencias más importantes en este momento. Pero siempre te queda, o por lo menos hay una que desde el año 66 no ha vuelto a ganar nada, para que veamos la dificultad que es Inglaterra, que no ha vuelto a ganar. En algún caso no ha ido ni a fases de clasificación, pero como vemos jugar la Premier y seguimos la Premier con interés y vemos que tiene buenos jugadores, siempre piensas que puede ser uno que opte al Mundial. Luego está Francia, luego está Portugal, que tiene a Ronaldo, y además que viene de ser el último campeón europeo. Bom, resumindo, né, porque ele fala espanhol, mas ele fala bem rápido, né? Ele falou, na América, Brasil e Argentina. E aí ele falou, a Argentina não fez uma campanha boa nas eliminatórias, mas tem Messi, né? E o Brasil a gente sabe como joga, né? Na Europa ele citou a Alemanha, evidentemente, que é a atual campeã do mundo. E o que mais me surpreendeu nessa declaração do Vicente Del Bosque, o técnico da Espanha, ele citou Portugal, né, como campeã da Euro, falou da França. Agora o que mais surpreendeu foi ele ter citado a Inglaterra, porque a Inglaterra, com todo respeito, nunca é favorita a ser campeã do mundo, né? Ela foi campeã uma vez só, né, em 66, na casa dela, e de lá para cá não ganhou mais nada e nem chegou perto disso. E o Del Bosque até falou, não, olha, embora só tivesse conquistado um título em 66, embora faça muito tempo, é um time que a gente tem que prestar atenção. Você acha, Maurício, que realmente a Inglaterra poderia, né, surpreender nessa Copa do Mundo? Porque é um país com tradição, né, de futebol e tal, mas que em termos de Copa do Mundo não consegue emplacar. É verdade, Lima. Faz muito tempo que não emplaca, né? A gente sempre espera alguma coisa da Inglaterra, chega em Copa do Mundo, aquela expectativa de ver um time inglês jogando daquela forma, com o melhor campeonato do mundo, e a gente vai prestar atenção e não acontece nada. É sempre aquela decepção com os times que são formados pela Inglaterra. Vamos esperar agora. Tomara que a Inglaterra seja mesmo como o Del Bosque falou, porque a gente espera sempre um bom futebol dos ingleses. Muito bem, vamos aguardar, né, Maurício? Realmente, eu confesso mais uma vez que fiquei surpreso, né, com essa declaração do Del Bosque, incluindo a Inglaterra, né, como uma das seleções que poderiam incomodar a Espanha e até mesmo pensar num título mundial. Vamos aguardar, já que pelo menos em termos de categorias de base, a Inglaterra recentemente ganhou o Mundial e ganhou bem, né, Maurício? E ganhou em cima do Brasil, né? Exatamente. Ganhou, foi campeão, mostrou jogadores com muita qualidade, mas é sempre assim, o melhor campeonato do mundo que todo mundo fala é o campeonato inglês, porque é muito disputado, com muitas equipes boas em campo, jogadores espetaculares, se bem que muitos desses jogadores chegam de fora. Mas os ingleses têm muitos jogadores lá de qualidade que podem chegar na Copa do Mundo e surpreender, isso que a gente espera. Como o Del Bosque falou, eu também coloco a Inglaterra como uma das favoritas mais uma vez. E ele falando, eu não coloquei tudo, né, porque senão fica muito longo e tal, mas ele também citou, não como favorita, não como seleção candidata a título, mas uma seleção que poderia incomodar as outras, né, chamadas grandes, né, do futebol europeu, a Bélgica.
Você concorda com isso? Essa também é uma outra que sempre entra como, a Bélgica está jogando muito, mas dessa vez eu não concordo não. Eu tenho visto jogos dos belgas, mas não está me chamando muita atenção, como chamou em outras ocasiões, Lima. Tem alguns jogadores lá, mas dessa vez não entra para mim como uma das favoritas. Ok, então tá aí a opinião do nosso Maurício Rossi. Deixa eu ver aqui se tem mais um personagem importante na nossa escuta para participar do Upgrade desta terça-feira chuvosa aqui em São Paulo, né? Final de dia aí, realmente o começo de outono, né? Fez muito calor no verão, mas esse começo de outono realmente muito chuvoso aqui em São Paulo, né, Maurício? Aí o trânsito fica terrível, né, Maurício? O trânsito está muito ruim hoje, Lima. O que eu posso te dizer é que a cidade de São Paulo, tive que atravessar a cidade da Zona Sul para a Zona Leste, eu levei 2 horas, o que é até normal quando as pessoas que não vivem em São Paulo, nossa, 2 horas para ir de uma região para outra, isso é quase normal diariamente, principalmente nesse horário, mas às 4 da tarde ficou noite e na cidade de São Paulo, e a chuva continua forte neste momento pelo lado da Zona Leste, Lima. Aliás, a gente pode mandar um abraço aqui para uns amigos importantes que estão curtindo a gente, né, Maurício? O Adriano, você que tem a relação da rapaziada aí, lá da WT1. Vamos lá, Maurício. Sempre com a gente, o Adriano, grande no nome e grande como pessoa, uma pessoa espetacular, o Adriano grande, o Flávio Mizukawa, o Fábio Maschi, a Lilia, a Eliane Oliveira, tá todo mundo sempre curtindo a gente. Um grande abraço também pro nosso Sidão, pro Márcio Cosentino, pessoal que faz sempre com a melhor qualidade as transmissões por aí, transmissões de evento. Quem precisar, é a WT1, sempre com a gente aí, Lima. Muito bem, grande abraço, rapaziada, curtindo a gente na Zona Sul de São Paulo, curtindo o Upgrade. Estamos falando aqui do futebol internacional, já trouxemos a palavra do Didier Deschamps, falando sobre o Ben Yedder, né? Novidade na convocação da seleção francesa. Já trouxemos a palavra do Vicente Del Bosque, técnico da Espanha, dizendo as seleções que ele acha que estarão, né, realmente na bica aí para conquistar mais um título mundial, né? E citou o Brasil, evidentemente. Agora, vamos Lima, mas tem mais uma coisa. Dos jogos que eu quero ver também da Inglaterra, a gente sempre espera, em amistoso, ver coisa legal, né? Amistoso, a gente fala, agora não interessa. O que interessa, em amistoso não interessa resultado. Mas é muito bom ver um jogo como Inglaterra e Holanda, por exemplo. Vai ter. Inglaterra e Itália, sempre é legal. Infelizmente a Itália não está na Copa do Mundo, mas vamos ter um Inglaterra e Itália na próxima semana, dia 27, e muitos jogadores bons no gramado. A Inglaterra só vamos ter a ausência aí do Harry Kane, né? Não foi convocado, mas são muitos jogadores que sempre despertam muita atenção para a gente ver em campo, Lima. Muito bem, então vamos dar um pulinho lá na Terra da Rainha, Maurício Rossi. Você gosta da Terra da Rainha ou não? Sim, sempre muito bom. Então tá bom. Então, já que nós vamos para a Terra da Rainha, vamos curtir um pouco de rock and roll. O futebol inglês está aí contando os dias, né? Para proclamar oficialmente o Manchester City como o campeão da temporada 2017-2018, né? Não tem para ninguém, o City realmente deitando e rolando, mas o Guardiola com aquele pé atrás, tal, não sei o quê, tá evitando, né, de ficar fazendo contas de quando vai ser campeão, aquela coisa toda. Vamos ouvir Pepe. The fifth journalist asked me the same question. We want to be champions. Depends on our hands. We need 3 games, or maybe we want to Goodison Park 2 games if we are able to beat. But believe me, before and after United, you have quarterfinals, and now in that moment is the most important thing to focus in the quarterfinals.
So no important. It's not important. I understand for the fans, okay, but the importance is to be champions. When, where, it doesn't matter. Ele falou assim, olha, você é o quinto, né, porque a pergunta foi feita, ele falou, você é o quinto jornalista que me pergunta a mesma coisa. E aí ele falou assim, eu entendo, né, a ansiedade dos torcedores, tal, aquela coisa toda, mas antes de sermos campeões ingleses, a gente ainda tem que se concentrar nas quartas de final da Champions League, né, que também é uma competição espetacular, né, aliás, a mais importante de todas, né, e que tanto faz se vai demorar 2, 3 jogos, 4. O que importa é ser campeão. E isso aí o Manchester City será, né, Maurício? Você tem alguma dúvida? Campeão do campeonato inglês, dúvida nenhuma, né? Agora eu quero ver ser campeão na Champions League. Aí que eu quero ver, porque vai ser uma disputa espetacular, já começando com eles já contra o Liverpool, né? Ah, é verdade. E vai ser de arrepiar, hein? Serão 2 confrontos. Fica o convite aqui para o nosso ouvinte, né, que já está se acostumando com a nossa programação para o plantão da Champions, né? Vem aí a fase de quartas de final, a partir do dia 3 de abril, jogos espetaculares, né? Então você vai acompanhar conosco aqui com muita opinião, muita informação, muita curiosidade, com aquele jeito que você já vai se acostumando aqui da Rádio Futebol Clube, tanto no plantão da Champions quanto no plantão da Liga Europa também, porque a Liga Europa vai viver momentos também decisivos nas quartas de final, com equipes tradicionais, né? Arsenal, Atlético de Madrid, Lazio, o CSKA, enfim, né? Serão jogos importantíssimos e nós estaremos levando para você. E quem gosta de Champions League tem que ficar ligado aqui na Rádio Futebol Clube. Não é isso, Maurício Rossi? Sem dúvida, ainda mais porque sempre acompanha a dupla Carlos Lima e Fábio Salgueiro nas transmissões. Olha, quem ouvir a Rádio Futebol Clube nesses dias de Champions League e também da Liga Europa não perde nada. São detalhes que a gente não está acostumado a ouvir em outras transmissões. Então é muito legal. O nosso ouvinte, internauta, o apaixonado por esportes, tem que ouvir com a gente a Champions League e também a Liga Europa, porque são comentários diferentes e bacanas de se ouvir, são notícias que todo torcedor gosta de ouvir. Quem gosta de futebol tem que ficar ligado, Lima. E aqui está o motivo pelo qual, né, todo mundo fica perguntando pro Guardiola quando que ele vai ser campeão, porque em 30 rodadas são 81 pontos, 26 vitórias, 3 empates, só uma derrota, justamente para o Liverpool, naqueles 4-3 memoráveis, né, em Anfield Road. 85 gols marcados e 20 sofridos, um saldo de 65, quer dizer, uma campanha espetacular do City, né, com a marca do Pep Guardiola, e o Manchester United, que é o segundo colocado, tem 65, ou seja, são 16 pontos de distância, e realmente o City nadando de braçada no campeonato inglês. E o Mourinho, quer dizer, isso que eu ia falar, Lima, quer dizer que essa diferença do Guardiola pro Mourinho é muito grande, hein? E é por isso, você até me deu o gancho, Maurício, é por isso que o Mourinho anda irritado, né? Porque todo mundo está pegando no pé dele, né? Ele já no campeão inglês ele não será, né? Perdeu recentemente a Copa da Liga, está na fase semifinal da Copa da Inglaterra, vai jogar com o Tottenham, será um confronto realmente bem interessante, né? Um clássico do futebol inglês, né? Então, e o Mourinho tem sido muito criticado principalmente pela eliminação na Champions League e pelo fato de ter sido eliminado pelo Sevilha em casa, né? Então, desde daquele jogo, é uma enxurrada de críticas para cima do Mourinho, e vira e mexe ele está desabafando, e nas últimas horas não foi diferente. Vamos ouvir o que o Mourinho disse sobre esse atual momento dele. I could be in another country with the league in the pocket, the kind of league that you win even before the league starts. I could be, I'm not, I'm here. I'm here, and I'm going to be here. You know, I'm not going to run away, I'm not going to disappear, I'm not going to cry.
You know, I respect the fans. I'm not afraid of anything. I'm not afraid of my responsibilities. I am what I am. I did what I did because of work, because of my talent and because of my mentality. Bom, ele disse o seguinte: eu poderia estar numa outra liga, num outro campeonato, sabe, aquele tipo de campeonato que você já sabe que vai ganhar mesmo antes de começar, mas não, eu estou aqui e eu vou continuar aqui. Eu respeito os fãs, eu não tenho medo de nada, né? E consegui tudo que eu consegui por causa do meu trabalho e do meu talento. Ou seja, o Mourinho está realmente amargurado, tá difícil para ele segurar essa barra, viu, Maurício? O Mourinho, eu sempre digo aqui, né, que ele é chorão, ele reclama de tanta coisa. Algumas coisas ele tem razão, Lima, mas aí nesse momento está faltando ética para ele. O que ele fez? Ele criticou outros trabalhos de outros treinadores. Ele quis dizer, quando eu cheguei aqui, que esse time começou a ter algum resultado. Antes, quando que você viu a última vez o Manchester United campeão? Ele até errou o ano, que acho que ele falou em 2011, acho que foi 2008. Foi. Então, ele está até se perdendo nos comentários. O cara vai ficando irritado. E imagina um técnico que tem alguns jogadores aqui no Brasil, principalmente, alguns times que o cara não tem o que fazer. Ele, com grandes jogadores lá, só faz bobagem e depois fica culpando o time, a imprensa, e ele sempre tem uma desculpa. Nos últimos dias ele tem brigado muito, como quando eu falei há pouco aqui do Pogba, tem deixado um jogador como esse no banco. Imagina a qualidade do Pogba e deixar ele no banco. Então, o que eu acho assim, o Mourinho, ele tem... mas esse é o momento também. Se ele estivesse ganhando, ele não ia estar falando tanta besteira. O que está faltando para ele, mais uma vez, é falta de ética por estar criticando trabalhos dos seus antecessores, Lima. E ontem, né, a gente também trouxe a palavra do Mourinho aqui, ele criticando o Shaw, né, o Luke Shaw, um dos jogadores de defesa dele. No último sábado, o Manchester jogou, ganhou o jogo, se classificou, né, na Copa da Inglaterra para a semifinal, para enfrentar a equipe do Tottenham, né, ganhou de 2-0. E o Mourinho não poupou críticas ao Shaw e também ao Valência. Só que ele falou o seguinte, eu gostaria de ter tirado os dois, mas como era um jogo eliminatório e de repente eu poderia ter uma prorrogação pela frente, eu não quis correr o risco, né, de fazer as duas substituições e depois precisar de algum jogador numa possível prorrogação e não ter esse jogador. Então, eu tirei um só. E eu decidi tirar o Shaw porque ele, além de não estar bem no jogo, todas as vezes que o Brighton, né, que foi o adversário do Manchester United, no primeiro tempo atacou pelo lado do Shaw, eles conseguiram cruzar a bola na nossa área e tal, e pelo menos nesse aspecto o Valência estava um pouco melhor na marcação. E aí já tome de novo polêmica com o Mourinho, muita gente achando que ele pegou pesado demais, que ele podia ter guardado isso para ele, né, conversado dentro do vestiário com o Luke Shaw, enfim. Não sei, mas parece que ele gosta. E já tem jornalista na Inglaterra, Maurício, achando o seguinte, que ele está até forçando uma barra, sabe? Criando um ambiente assim para ver se ele cai fora logo, né? Porque não é possível, pô. Um cara com a experiência dele, com os títulos que tem, tudo bem que ele é meio ranheta, que ele tem esse jeito ranzinza, mas ele não é burro, ele é um cara inteligente, né? Então eu acho que algumas coisas ele poderia dar uma segurada para não piorar mais ainda um ambiente que já é deteriorado, entre outras coisas, por causa dessa história do Pogba, né? Que continua esquentando o banco para que o McTominay, o escocês de 20 anos, seja titular do time do Manchester. É verdade, Lima. Mas é estilo, né? As pessoas são assim. Tem gente que gosta de uma polêmica, de bater na mesma tecla, de voltar a discutir. Outros já preferem ser mais equilibrados e deixar toda a confusão o jornalista faz uma pergunta, cai fora dela, não precisa responder. Então ele é o tipo de cara que gosta de polêmica. Agora, quem criou uma polêmica, Lima, no último domingo com treinador brasileiro foi o técnico, o Jorge Jesus, lá em Portugal, do Sporting. Depois o volante do Fluminense, o Wendel, estreou no último domingo.
E ele na coletiva disse uma coisa sobre o Wendel. Uma coisa é você jogar no Fluminense, outra coisa é jogar aqui no Sport. Você imagina se o Abel gostou dessa declaração dele. O Abel ficou doido com isso, que faltou respeito com o futebol brasileiro, principalmente com o Fluminense, né? O Abel falou que o Jesus foi infeliz, né? E que ele havia conversado dias antes com o técnico do Sporting, e quando o Jorge Jesus falou para ele, olha, é que o Wendel é bom jogador, mas ele precisa aprender a jogar taticamente, né? Se posicionar taticamente. Aí o Abel falou para ele, meu filho, mas só que quem posiciona taticamente o jogador é o técnico, né? Não é ele, pô. Então é com você o negócio, né? Se você não conseguir posicionar o cara, mas realmente pegou mal, né? O Jorge Jesus falou, não, tudo bem, o Fluminense é uma grande equipe. O que eu acho que ele quis dizer, Maurício, nesse aspecto, eu até consigo entender um pouco o Jorge Jesus. É que realmente na Europa, a disciplina tática é levada mais a sério do que no Brasil. Isso aí, independentemente do tamanho do clube, né? Você vê clube europeu pequenininho, mas os caras ali taticamente cumprem o papel, né? E a gente vê time grande aqui no Brasil que ganha às vezes porque o jogador é habilidoso, tal, aquela coisa. Mas taticamente o brasileiro, enquanto joga, quando ele joga só aqui no Brasil, ele não tem a mesma disciplina tática que ele acaba aprendendo quando ele vai para a Europa, né? Vários jogadores que saíram daqui, depois voltaram, falam a mesma coisa. Olha, eu aprendi esse lado tático, essa disciplina, tal, lá, não foi aqui. Então eu acho até que o Jorge Jesus tenha, quando ele falou isso, uma coisa é jogar no Sport, a outra é no Fluminense, ele não estava se referindo exatamente ao tamanho dos clubes, né? E nem menosprezando, dizendo que o Fluminense era um time pequeno, não é isso. O que eu acho que o que ele quis dizer é que na Europa, independentemente de ser Portugal ou Espanha, existe uma disciplina tática com a qual o Wendel ainda não está acostumado, né? E conforme o tempo for passando lá, se o Wendel for um cara inteligente e assimilar, ele vai, né, adquirir essa disciplina tática e vai tocar a carreira dele, né? É claro que o torcedor do Fluminense se sentiu ofendido, mas eu não sei, eu levei mais para esse lado, né, do comportamento tático da disciplina do que uma questão clubística de dizer que o time A é maior ou menor que o time B. O que você pensa disso, Maurício? Não, eu penso a mesma coisa que você. Na hora, também, em hora de coletiva, perguntaram sobre o jogador. Ele deve ter falado, uma coisa é jogar aqui, outra coisa é lá. Uma coisa é jogar comigo, outra coisa é jogar com o Abel. São estilos diferentes. Acho que ele quis mesmo, né, ir nessa linha, né? A tática que ele estava acostumado, aqui eu tenho uma outra tática. Ele não quis também polemizar desse jeito. É que aí as coisas vão para as polêmicas, aí chega no Abel de um jeito, o Abel já responde de outro. Mas esse assunto, Lima, eu tenho certeza que os nossos correspondentes trarão com mais quentes as notícias aí para nós, tudo lá de Portugal, né, Lima? Sem dúvida nenhuma. E hoje, inclusive, o Norberto Notari, né, nos trouxe a informação, que até foi registrada no ClickTime, de que o Porto de Portugal está interessado no Militão, jogador de São Paulo. Você consegue enxergar o Militão jogando no futebol europeu, Maurício? É uma notícia boa para muitos torcedores do São Paulo, que nesse momento criticam muito o Militão, porque começou bem na equipe, acharam um lugar para ele na lateral, ele que é um volante, né, como posição dele é volante mesmo, e aí ganhou a posição na lateral, mas de repente passou a jogar muito mal, por isso que eu estou até brincando que é uma boa notícia, seria uma boa notícia para o Militão, agora pro torcedor do São Paulo, porque para o torcedor do Porto neste momento não é boa notícia não. Eu vejo, lógico, ele tem qualidade, o Militão, mas talvez jogando mais pelo meio. Neste momento na lateral não está bem não. Eu não sei, cara, esse negócio de ficar crucificando o jogador jovem, né, que recentemente veio das categorias de base, rifar o cara, aí depois ele vai para a Europa, arrebenta e fica todo mundo aqui chupando o dedo, né?
Eu vou dar um exemplo aqui, não estou comparando, tá? É claro que esse que eu vou falar é melhor que o Militão. Mas quando ele saiu do São Paulo, ele também saiu meio escorraçado, a torcida torcendo o nariz para ele, que é um tal, né? É um volante que hoje joga apenas no Real Madrid, Maurício Rossi. Você sabe de quem eu estou falando ou não? Um tal de Casemiro. Mas aí entendeu? Então, veja bem, repito, não era só pelo futebol, né? Então, não estou comparando o Casemiro com o Militão, não é isso. Mas eu estou dizendo assim, muitas vezes o torcedor pega no pé, né? O jogador sai daqui, né? A toque de caixa, não quero mais, é pipoqueiro, é isso e aquilo. Aí o cara vai para a Europa e acontece o que aconteceu, né? Não é claro aí, que não é uma regra, né? Mas, numa coisa ali, mano. Se o Casemiro estivesse nesse time do São Paulo, ele ia continuar sendo criticado. Uma coisa é você jogar no São Paulo e outra coisa é você jogar no Real Madrid. Agora eu vou dar uma de Jorge Jesus. Não, mas peraí, mas para chegar no Real Madrid, hoje e colocá-lo no Real Madrid, ele vai fazer o papel do Casemiro, pode ter certeza. Não, eu sei, mas até chegar no Real Madrid, o que ele fez na vida, Maurício? Ele não saiu direto para o Real Madrid, entendeu? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, de repente o Militão vai para o Porto, né? Aí faz uma temporada razoável, aí vai, sei lá, para um outro time, né? E aí, de repente, daqui uns 2, 3 anos, ele tá jogando num Real Madrid, num Barcelona, entendeu? Tomara. Sei lá, não, pode ser, não sei. De repente eu tô viajando aqui, de repente o cara vai para lá, não vira nada, fica sendo mais um, né, que dos tantos que vai para o futebol europeu, não acontece nada. Mas eu só acho assim, não adianta a gente julgar o cara é uma porcaria tal, num momento em que o time inteiro tá ruim, né? Exatamente. O time do São Paulo... Como aconteceu também com outros jogadores, no caso ainda, já que a gente falou de São Paulo, do Marlos, o Marlos, o que estava jogando barbaridade lá no Shakhtar, e agora, quando ele saiu daqui, saiu meio, que jogadorzinho que veio pro São Paulo, do Coritiba. Você lembra disso, Lima? E depois, ainda não foi para um grande clube, grande assim, de maior expressão do que o Shakhtar, né? Não, tudo bem, mas o que eu quero dizer é que se só ele estivesse jogando mal, você fala, não, tudo bem. Como é que os caras vão contratar um jogador em que o time inteiro está indo bem e só esse cara que está indo mal, mas o técnico gosta dele e tal? Mas não é o caso, o time do São Paulo inteiro está jogando mal, né? E o Casemiro, coincidência ou não, antes de ir para o Real Madrid, ele passou aonde? No Porto, né? No Porto, Real Madrid B, aí foi para o Porto e voltou para o Real Madrid. Então, ele também teve que ralar, não foi fácil para ele, né? E eu repito, não é com todo mundo que dá certo. Eu só acho que essa história de pega um cara, isso é uma porcaria, pode mandar ele embora que ele não vai resolver nada. Lá na frente, às vezes, né? Isso acaba... Ô Lima, desculpa te cortar, como saiu também o Felipe daqui do Corinthians, saiu por cima. Aí foi pro Porto. É verdade, tá jogando bem lá, lá. Bom, então é isso. Já que o Maurício Rossi liberou, então o Porto deve, né, contratar o Militão. É isso, Maurício? Você liberou, rapaz. Pode ir embora. Não tem problema. Não haverá nenhum obstáculo. Militão em breve será jogador do Porto. É isso? Vestirá a camisa do glorioso Dragão. Espero que se concretize, tanto pro jogador, Militão... um menino ainda que tem uma carreira maravilhosa. Neste momento a carreira não é para o São Paulo, porque o São Paulo também não ajuda o jogador, o time não ajuda, e que ele seja feliz se for mesmo, que se confirme a notícia aí do Norberto Notari. Muito bem, estamos encerrando mais uma edição do Upgrades, né? Você com as informações do futebol internacional. Hoje você ouviu aqui o técnico da França, o Didier Deschamps, você ouviu o técnico Vicente Del Bosque, da Espanha, você ouviu as lamúrias de Mourinho, você ouviu Pep Guardiola falando da possível e virtual conquista do título inglês, enfim, além das outras informações. E fica o convite, amanhã às 9 da manhã tem o Breakfast News, acordando você com as informações do futebol brasileiro, repercutindo o que vai acontecer hoje no Morumbi entre São Paulo e São Caetano, né, valendo vaga nas quartas de final do Paulistão. Amanhã e a qualquer momento na nossa programação tem o Click Time atualizando
as informações do esporte, principalmente do futebol. E amanhã às 6 da tarde tem mais uma edição do Upgrade. Grande abraço a você, você que nos sintoniza através do radiofutebolclube.com.br, no seu celular, no seu tablet, no seu computador, você que nos sintoniza no TuneIn, né, um aplicativo aí que realmente faz muito sucesso, um aplicativo onde você pode encontrar grandes rádios e também a Rádio Futebol Clube. Não esqueça de sempre mandar o seu Twitter através do @Rádio Futebol C. Nos siga também no Facebook, também no @Rádio Futebol C, no Instagram, enfim, estamos aí em todas as mídias para você cada vez mais curtir a Rádio Futebol Clube. Grande abraço, hein, Maurício? Um abraço, Lima, até a próxima. Um abraço ao nosso ouvinte apaixonado por esporte. Rádio Futebol Clube, aqui você já sabe, somos apaixonados por esportes.